Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje nós vamos trazer uma história de superação, de arte, de uma mulher incrível que mudou a sua vida fazendo bolos. É isso mesmo, Kátia? É isso mesmo, tudo bem, Gabi? Tudo bom, Kátia? Mega feliz de estar aqui, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Quero começar aqui agradecendo a indicação da Rô, né? Sim. Primeiramente a Deus, né? Porque eu falo que sem Deus nós não somos nada, somos totalmente dependentes dele e tudo que acontece tem um porquê, né? Tem um porquê. E se hoje eu tô aqui é porque ele permitiu, então para ele é toda a honra, toda a glória, todo o poder. Até me arrepiou que a presença de Deus tá forte aqui. E quero agradecer muito a Rô, né? De ter feito esse convite e agora de estar aqui conhecendo você, né? Uma pessoa tão maravilhosa, tão incrível. Gratidão. E que Deus venha nos direcionar aqui em tudo que a gente vier conversar daqui pra frente. Amém. E vai sim, com certeza. Amém. Kátia Bolos, como está aqui no nosso YouTube, para o pessoal conhecer. Quem é a Kátia e por que Kátia Bolos também? Kátia Evangelista, filha de Maria, de Umbelino. Sou muito grata por ser filha deles, né? Pela educação que eles me deram, né? E que eles me ensinaram que, acima de tudo, a gente tem que ser humilde e que nós não somos melhores que ninguém. E eu agradeço muito. Meu pai baiano, minha mãe mineira. Meu pai e minha mãe namoraram um tempo, terminaram, e depois de uma longa história voltaram e tiveram uma história linda. E eu sempre falo, né, deles dois, que são minha referência. E ontem fez 1 ano e meio que meu pai faleceu de Alzheimer. E ele foi, assim, o cara mais incrível da minha vida, assim. Abaixo de Deus, eu sou muito fã desse cara. E ele me trouxe uma referência muito grande na minha vida. E gratidão por tudo que eu aprendi com ele. E tenho 2 filhas, Isabela, Clara. Isabela, 20 anos, já vai fazer 21. Clara, 16, né? Eu sou muito grata por ter essas 2 meninas na minha vida. Eu falo assim, elas não são só minhas filhas, são minhas amigas. A gente compartilha muitas coisas juntos, peço conselho para elas, dou conselho para elas. E a gente tem uma ligação muito legal. A Kátia Bolos, vou começar a contar para vocês o que aconteceu. Na verdade, eu sou um milagre. Eu sou um milagre, porque minha mãe, mineira, sempre gostou de cozinhar. Sempre. Se você for conversar com as minhas amigas, ai, que saudade do biscoito da Dona Maria, que saudade do pão de queijo. Você vai na casa dela, parece a mesa da avó Anastácia. Tem tudo comida ao mesmo tempo. Minha avó mineira também. Minha filha, tem arroz doce, tem canjica, tem bolo de fubá, mas assim, é tudo na mesa ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, desde pequenininha, eu sempre tive essa referência, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Que é o Alex e a Priscila. E vou até entrar um pouquinho nessa história. Meu irmão Alex, que é biomédico, né? Você falou que está seguindo a carreira, né? Então. Eu também sou muito fã do meu irmão. Meu irmão é uma pessoa incrível. Inclusive, hoje eu sou confeiteira porque ele foi a primeira pessoa que me motivou e me incentivou.
meu irmão nasceu com um pulmão só, vou falar aqui bem rapidinho, né, para não sair do foco. Meu irmão nasceu com um pulmão só. E desde quando ele nasceu até os 9 anos de idade, ele ficava internado. Era assim, uma semana em casa, o restante no hospital. Foram 9 anos dessa história dele, né? Então, nós não tivemos uma vida fácil, né? Porque, imagina, você saber que seu irmão está sempre internado. Mas, hoje, eu digo assim, a fé que meu pai ensinou para mim, foi através do meu irmão. Na verdade, minha mãe sempre foi uma pessoa que ela sempre teve muita fé em Deus. Mas o meu irmão foi o primeiro milagre, que depois eu vou contar o meu milagre. Uhum. E meu irmão ficou 9 anos internado, até que chegou um determinado momento que o médico falou para minha mãe, olha, seu filho não tem 3 meses de vida para ele. 3 meses de vida, não tem mais o que fazer. Vou falar rapidinho o porquê, tá? E aí, nesse tempo, minha mãe desesperada, com meu irmão no hospital, meu irmão recebeu um milagre e nasceu outro pulmão depois de 9 anos. Um dia minha mãe estava no ponto de ônibus, já desolada, com um tio meu, e aí tinha um rapaz no mesmo ponto de ônibus com ela, e ele chegou nela e falou assim, você tá indo visitar seu filho no hospital, né? Aí ela falou, tô. Posso te acompanhar até o hospital e fazer uma oração pelo teu filho? Aí a minha mãe falou, pode. Só que nisso minha mãe achou que ele era amigo do meu tio. Ok, chegou lá no hospital, ele entrou na sala, fez uma oração pelo meu irmão, e minha mãe já ali, já toda, né, já, meu Deus do céu, meu filho tá nas tuas mãos. Depois que esse rapaz terminou de fazer oração, minha mãe foi procurar ele para pagar um lanche para ele, a passagem de volta. Ela olhou pro meu tio e falou, cadê o rapaz que tava com a gente? Aí o meu tio falou, ele é teu amigo? Ela falou, não, é teu amigo, eu não conheço ele. Resumindo, esse rapaz sumiu, que no meu ponto de vista eu acredito em anjos terrestres, e ele é um anjo. E meu irmão foi curado. Depois de 9 anos nasceu outro pulmão. Teve um dia que minha mãe estava numa mesa no hospital, assim, com médicos do Japão, dos Estados Unidos, tudo para tentar entender o que aconteceu com meu irmão. E meu irmão foi curado. Glória e aí eu tenho que falar isso, eu tenho que glorificar o nome de Deus. Hoje meu irmão é biomédico, hoje meu irmão é chefe num dos maiores hospitais do mundo, não é nem do Brasil, é o Hospital Sírio-Libanês, que vem muitas pessoas de fora para cá. E na época o médico até brincou, falou assim, nem tão cedo o teu filho vai para um hospital, tá? Porque 9 anos internado, né? Fala, pelo amor de Deus. E ele decidiu seguir a vida no hospital. Decidiu seguir a vida. Fora isso, tem uma história lá, que ele fez estágio e tal, chegou a evangelizar em hospitais. A história dele é linda. Eu tenho muito, muito orgulho de você, meu irmão. Eu te amo. Você é meu orgulho e, sabe, eu sou muito grata a Deus. Se hoje é um dos motivos de eu estar aqui, você faz parte disso. Então, o que acontece? Então, nesse tempo, minha mãe não tinha vida social. Na verdade, meu pai e minha mãe tinham um costume diferente também, né? Não era de ir ao shopping, de comer fora, nada. Só que aí, nesse tempo, minha mãe, o que ela fazia? Vou fazer coxinha para as crianças. Vou fazer sorvete caseiro. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, ali já estava plantado em mim a cozinha, isso. Só que engraçado, porque eu com 12 anos eu já trabalhava, né? Com 12 anos, sabe, jovem aprendiz hoje, na época era patrulheira mirim, acho que ainda tem. Só que eu nunca tive interesse de aprender, né? Porque eu trabalhava, chegava em casa, eu ia estudar, e então... Só que sempre teve isso enraizado, não só na minha mãe, como nas minhas tias, né? Era de família já, né? Meu primo é chefe de cozinha, meu primo já saiu na revista Veja aí, com uma receita aí que ele fez e tal. Então, assim, sempre teve isso. Só que eu nunca imaginei que eu ia estar nessa profissão. Só que depois de longos anos, eu tenho 2 filhas, né? E aí, de relacionamentos diferentes, enfim. E aí, a minha segunda filha, eu conheci o pai dela no restaurante. Conheci no restaurante, ele era dono do restaurante e eu almoçava lá. Se conhecemos, tal, não sei o quê, começamos a namorar, tal, engravidei, e aí acabamos indo morar junto. E aí, um determinado dia, a minha ex-sogra, que eu falo assim, eu sou muito grata, porque eu falo assim, que ela que me deu também essa referência. Um determinado dia, ela falou, tô cansada, eu não quero saber mais de restaurante, meus filhos estão aí cuidando do restaurante, e vocês se viram. Aí ela pegou, se vira. Jogou no ar. Pega quem quiser. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás.
Gente, como diz minha mãe, eu sou um milagre, porque ela falou que eu errava na água do miojo, gente. Eu te entendo. Você me E não entende? julgo, porque eu erro em qualquer coisa. No arroz, tem hora que é papa, salgado. Então, gente, assim, eu sempre gostei de comer. Eu nunca gostei de fazer. Aí meu pai... Super te entendo. Aí meu pai falava assim pra mim, filha, você é um milagre, porque toda vez que você ia na cozinha, meu coração já batia, porque eu sabia que você ia estragar ingrediente, você ia sujar a cozinha, alguma coisa errada ia dar. E era verdade, gente. Meu pai fala a mesma coisa. Todo bolo que eu fazia, a primeira receita é pro lixo, aí a segunda ficava mais ou menos quando eu fazia. Comível. Eu sou um milagre também, tá? Eu sou um milagre. Falei do meu irmão, agora eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E que milagre. E que milagre, porque realmente, gente, até hoje, pra comida, eu faço uma comida gostosinha, legal, mas eu prefiro que minhas filhas façam. E aí, gente, o que acontece? A minha sogra, um dia ela falou assim, se viram. Ela simplesmente deixou um caderno em cima da mesa com as receitas. Falou, eu vou pra praia, eu vou ficar 30 dias na praia. Gente! Que reviravolta. Aí eu, pro meu ex-marido, mas como assim? O que é fermento? Mentira, eu já sabia que... Põe água, põe leite e faz isso. Detalhe, gente, eram 5 sobremesas por dia no restaurante. 300 almoços por dia. E ela era aquela... O pudim dela era o pudim da avó. O brigadeiro dela, maravilhoso. Tudo muito gostoso, sabe? Falei, meu Deus, o que será de mim? O que será de... Quase chamei o Chapolin. Quem poderá me ajudar? Tá bom, vamos lá, né? Vamos lá, vou fazer o quê? Aí comecei a fazer uns bolos de blocos. Né? Sabe aquele bolo duro? Sim. Vamos, né? Vamos. E aí comecei a fazer... né, pra ajudar e tal. Aí eu comecei a entender que eu comecei a pegar gosto. Eu falei, meu Deus, que legal isso daqui. E o mais legal era que eu ia no restaurante e aí as pessoas falavam assim pra mim, nossa, ficou uma delícia aquele seu pudim, aquele seu bolo e não sei o que. Isso é muito gratificante, né? Aí eu me achava, né? Eu falei, ai, meu Deus do céu, tô sendo elogiada. E aí eu comecei a fazer tal, não sei o quê. Aí eu lembrei, falei, poxa, também não foi assim, né, gente? Antes de eu começar a fazer, eu ficava na cozinha vendo ela fazendo e conversando com ela. Aí eu sou muito curiosa, né? Igual eu já cheguei aqui no estúdio já olhando tudo que eu sou curiosa. E aí eu lembro, poxa, mas eu também perguntava as coisas pra ela, né? Também não é assim, né, gente? Aí eu comecei a fazer as coisas, tudo. Aí um dia uma cliente falou assim pra mim, poxa, nossa, no final do dia dá uma vontade de comer doce, você podia fazer umas sobremesas e levar na clínica pra gente vender, né? Pra gente comer. Aí eu falei, poxa, uma boa ideia, né? E pra mim foi interessante isso, porque eu trabalhava no restaurante, eu era casada, só que, infelizmente, depois eu vou contar essa parte, meu casamento não foi mil maravilhas, né? Teve uma parte muito chata e eu quero muito que as mulheres entendam porque toda essa determinação de eu estar até hoje nessa carreira. Para você que está aí desanimada, para você que está aí sem rumo na vida, para você que está aí, eu não consigo, eu não tenho força. Tem sim. Primeiramente, coloca na mão de Deus, peça direcionamento, que as coisas vão acontecer. Eu vi uma ministração do Thiago Brunetti e ele fala assim na ministração que 2023 vai ser um ano de descanso mental, não físico. Físico da gente, nós vamos trabalhar muito esse ano, eu profetizo. Amém, eu recebo. Mas nós vamos ter descanso mental, de entender o quê? Eu tenho um trabalho, eu posso pagar minhas contas e eu tenho como raciocinar a resolver os meus problemas. Então vamos profetizar, já vamos pensar positivo, que esse ano vai ser um ano, como diz Thiago Brunetti, vai ser um ano de descanso mental, mas físico nós vamos trabalhar bastante. Então já vamos pensar assim. Voltando, falando sobre o restaurante. No restaurante, quando eu conheci meu ex-marido, ele já era dono do restaurante. Então eu não tinha muita liberdade de falar, eu sou a dona do restaurante. E meu ex-marido, ele não me dava liberdade de ser tão dona, mas eu entendo uma parte dele, porque era o jeito dele ser, e por isso que outras coisas desencadeou alguns comportamentos deles não legais,
né? Eu acho que ele guardou pra dentro dele isso. Então, eu não tinha salário lá. Eu era a esposa dele que ia e que a renda que tivesse lá era pra família, entendeu? Então, eu não tinha uma renda. Só que eu sempre trabalhei fora, sempre. Como eu disse, eu trabalho desde meus 12 anos. É muita informação, gente. E a gente vai entendendo. Mas eu sou formada na área da saúde, eu sempre trabalhei na área da saúde, eu sou formada em técnica de raio-x, eu cheguei a fazer faculdade de tecnólogo em rádio, mas eu parei. Então eu me dediquei muito tempo. Quando eu conheci ele, eu estava desempregada da área da saúde e restaurante e me infiltrei no restaurante. Só que nunca foi fácil o meu casamento, mas mesmo assim, como eu te disse, um dia minha sogra falou, se vira, e eu fui. E nessa daí, quando as meninas falaram que era pra eu fazer sobremesa no final do dia, levar, eu falei, poxa, agora eu vou ter minha renda, porque já que eu estou parada, sem trabalhar, eu preciso de um dinheiro pra mim. Porque minha primeira filha não é filha do meu ex-marido. Sim. E eu falei, eu quero ter meu dinheiro para poder levar minhas filhas no shopping, para eu poder fazer uma unha, eu ter essa liberdade. Porque assim, eu entendo o seguinte, você pode estar com um cara milionário. Ah, mas Kátia, milionário? Aí eu vou ter tudo do bom e do melhor. Mas não é gostoso você ter o seu? É muito bom. Não é gostoso você falar assim, eu lutei, eu trabalhei para ter aquilo? É tão gostoso, é tão gratificante isso daí, sabe? E eu agradeço tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado por nada que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje, a mentalidade que eu tenho hoje. E eu sei que eu ainda tenho muito a crescer, né? Tenho muita coisa ainda para aprender nessa vida, mas eu aprendi bastante coisas e eu odeio reclamar. Então, só agradecer. Só gratidão. Você comentou um pouco e falou que falaria um detalhe desse casamento, né? Antes da entrevista a gente tinha conversado sobre um episódio que aconteceu no Big Brother, eu acho que tá muito em alta agora, então bem alta. Vale a pena falar. No Big Brother tem um casal e esse casal, ele tem sim uma relação tóxica, principalmente onde o homem vai lá e fala coisas ruins, é rude com a menina. Uhum. E aí, quando ele foi chamado a atenção em rede nacional, ele chamou a menina de canto, onde ele tinha total controle da situação, e falou o seguinte, olha, mas a gente tem liberdade pra isso. Eu não sou esse cara, eu não quero ser reconhecido como um cara ou machista, ou opressor, ou qualquer dessas denominações que se dá, né? Então, o que ele fez? Ele tirou a menina do centro pra colocar pra perto dele, numa situação onde ele tinha controle, pra continuar dominando ela. E ela fez o quê? Aceitou. Isso a gente já viu em outros Big Brothers também, mas eu acho importante falar aqui hoje, porque aconteceu algo parecido com você? Sim, é um comportamento do narcisista, né? O narcisista, ele faz isso, ele te envolve, ele faz você se sentir culpada daquela situação. Tem pessoas que me acompanham na rede social desde quando eu era casada. Já aconteceu a situação de eu encontrar pessoas e uma dessas pessoas até chorar de me ver e falar assim, como assim? Você era uma pessoa e hoje você é outra. Eu nunca, assim, tem pessoas que têm o hábito de usar a rede social para ficar falando da vida íntima e ficar julgando indireta para outras pessoas. Eu nunca fui assim. Inclusive, muitas pessoas vão se chocar vendo essa entrevista minha, porque eu nunca me vitimizei de nada, né? Tudo eu sempre olhei assim, Deus, se o Senhor tem me dado essa situação, é porque lá na frente o Senhor tem algo para fazer na minha vida, né? E, infelizmente, assim, ele é o pai da minha filha, deixando aqui bem claro, é um ótimo pai para ela, foi um bom padrasto para minha filha mais velha, só que como marido, ele foi a pior pessoa. Por um momento ele até, eu acho que porque eu não observava muito esse comportamento, igual da menina do Big Brother, então eu colocava muito assim, mas ele faz isso de ruim, mas ele faz isso de bom. Então eu sempre camuflava todas as situações da minha vida, cobertando meus problemas. Então eu vivia com um cara narcisista, um cara que falava assim, você é gorda, você é feia, ninguém vai querer você, seus bolos são horríveis, você nunca vai ser uma confeiteira bem-sucedida na vida, você não tem condições de pagar um condomínio, você é uma péssima mãe. Assim, eu só vou falar um pouco, porque, né,
É bem pesado o que eu tenho que falar aqui. Eu fui, então, muito agredida verbalmente. De todas as palavras que vocês possam imaginar, eu vivi isso. Fui agredida fisicamente também, de parar em hospital e ter que esconder dos meus pais. Teve uma vez que eu nunca falei isso. Uma vez ele me deu um empurrão tão forte, tão forte. E aí eu precisei ir pro hospital. E aí eu cheguei no hospital, tava toda roxa, assim, tava preto, tudo aqui. Porque foi um empurrão tão forte. Aí chegou lá, o enfermeiro se ligou, né? O médico falou, você não tem nada pra falar? Eu falei, não, eu caí da escada, tal. E falou, você tem certeza? Tenho. E ele lá fora mandando mensagem pra mim. Se você abrir a boca, se você falar alguma coisa, você vai se ver. Então, ali eu já tinha ameaças, né? Ali já sofri ameaças. Só que o que acontece com o narcisista, né? Eles fazem toda uma situação e depois ele fala, não, mas olha, eu fiquei nervoso porque você falou tal coisa pra mim. A culpa é sempre da vítima, né? Se você não tivesse falado, eu não tinha feito isso com você. E eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso mudar esse meu jeito de ser. Todas as vezes que eu ia desabafar alguma coisa com a minha mãe, eu nunca falava assim, ele fez, eu falava assim, mas deixa eu te falar, eu pisei na bola. Você começou a mudar o seu jeito, o seu comportamento, pra dar a razão pra ele que ele tava certo e você era a pessoa errada. Todas as situações eu sempre falava assim, então, vou falar uma coisa que aconteceu, mas eu provoquei, eu falei. Ontem eu tava até conversando com a minha filha, eu até pedi pra ela permissão, que é a filha dele, eu falei, filha, amanhã a mãe vai participar de um podcast, eu vou tomar muito cuidado, mas eu posso falar um pouco do que eu vivi? Eu pedi permissão pra minha filha, tá, gente? Porque a gente tem que ter um diálogo, tem que ter um respeito. Também. Não é simplesmente eu vou chegar aqui e vou falar qualquer coisa, né? Sim. E até falei pra ela, no começo eu não entendia. Por exemplo, ele falava A, eu falava B. Quando eu via era aquela discussão. Tacar chinelo, já cheguei a dar murro. Então ele chegava na mãe dele, ela me bateu, ela me chutou. Mas por quê? Porque eu não entendia, né? Eu estava totalmente dominada. E ele era muito esperto, ele era muito estrategista. O que ele fazia? Por exemplo, ele me xingava. Ele me xingava longe da filha. Na hora que eu tava... Que todo mundo via. Filha, vem aqui. Olha o jeito que a sua mãe tá, ela é louca. Ela é retardada. Aí a minha filha falava, mãe, por que você tá desse jeito? Que não sei o quê, o pai não falou nada. Eu falei, não, mas ele falou. Não falou. Aí ficava aquela briga. Entendeu? Então, isso daí é o comportamento do narcisista. Só que, gente, infelizmente ou felizmente, eu demorei 15 anos para entender isso daí. É muito tempo. E quando eu comecei a entender, quando minhas forças acabaram, eu falei assim pra minha filha, eu preciso me separar. Eu tô ficando louca, eu tô ficando doente. Ela falava assim pra mim, se você se separar, eu vou me suicidar. Porque eu não aceito pai e mãe se separado. Nossa, tinha todo um peso de uma relação extremamente Eu não abusiva. aceito. E aí eu falava assim, e se minha filha se matar? A culpa vai ser minha. Quer dizer, a culpa já é minha. Só pra vocês terem ideia do que eu vou falar agora. Nossa, é difícil falar isso, porque eu vou falar do meu pai. Quando eu falo dele, eu fico assim. Eu fui uma adolescente muito rebelde, assim, rebelde como qualquer adolescente, de bater de frente com meu pai. Meu pai falava uma coisa, eu batia de frente e tal. Só que aí eu cresci, eu casei, eu comecei a entender por que meu pai cuidava de mim daquele jeito, né? Depois eu comecei a entender algumas coisas. E eu comecei a pedir muito perdão pro meu pai, só pra vocês terem ideia. Meu relacionamento era tão abusivo que eu falava assim, eu mereço passar por isso. Eu tô pagando isso porque lá a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Eu falava, é culpa minha. Eu tô passando por tudo isso porque eu não obedeci a eles. O que acontece? Quando eu comecei a passar por tudo isso, todas as vezes que eu via o meu pai, principalmente ele, porque eu respondia muito ele, eu falava, pai, me perdoa. Me perdoa, eu tô passando por isso, pela desobediência que eu tive com o senhor. Mas eu pedi assim, toda vez que eu via ele. Aí um dia ele falou assim, você me promete uma coisa, que você nunca mais vai me pedir perdão? Eu tenho orgulho da filha que você se tornou. Você é uma mulher guerreira, você é uma mulher que trabalha, você é uma mulher que corre atrás das coisas. E vou falar uma coisa pra você, o teu perdão já foi pago lá na cruz.
quando Jesus foi crucificado, quando ele derramou o sangue dele por você. Não se preocupa, eu te amo e eu tenho muito orgulho, independente da decisão que você tomar, eu tô com você. Eu tô com você. E isso daí foi pouquinho antes de eu descobrir que ele tava com Alzheimer, sabe? E aí isso daí ficou... Pra você ter ideia o que é você viver um relacionamento abusivo, que você joga uma culpa tão grande dentro de você, que você fala, meu Deus do céu, eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Então, mulheres, vocês que passam por isso, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, que eu vivi isso daí. Não aceite o menos de ninguém. Você é linda, você é uma joia rara do Senhor, sabe? Mesmo antes de você estar no ventre da tua mãe, Jesus já sabia quem era você. Não perca a tua essência, não, sabe? Ah, mas ele falou isso porque eu fiz isso. Não, minha querida. Você tem o seu valor, não aceite. Ah, mas eu não posso me separar porque eu tenho filhos, eu vou passar fome. Não vai, Jesus não vai deixar você passar fome. Jesus não vai deixar você passar necessidade alguma. E se anima. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer hoje, eu não sei se eu vou fazer unha, eu não sei. Peça direcionamento para Deus. Para me chegar até essa confeitaria, antes de tudo isso, houve muitas orações, houve muitas conversas com Deus. Eu ainda tenho muita coisa para passar ainda, para aprender. Mas peça direcionamento para Deus, porque Deus, ele é a resposta de tudo. E eu sempre falo isso para as mulheres. E não deixa. Ah, mas ele só me empurrou uma vez. Ele vai te empurrar 2, ele vai te empurrar 3. Ah, mas é porque um dia ele me xingou de gorda, mas é porque ele tava brincando com os amigos. Não tava. Ele te xingou porque ele queria ferir o teu ego, ele queria ferir você. Então não aceita. Eu não assisto o Big Brother, mas eu vi assim um resumo. E todas as vezes que eu vejo alguma situação de relacionamento abusivo, eu sempre me identifico. E eu falo assim que eu sou mais uma dessa situação. Mas graças a Deus, Deus me libertou, né, dessa situação. Ele me respeita, ele não... Assim, desde o dia que eu me separei, não houve mais problema nenhum. Ele me respeita porque eu acho que no fundo ele sabia, né, o que ele estava fazendo. E então, graças a Deus, ele me respeita. Mas assim, gente, só para vocês terem ideia, eu nunca deixei de trabalhar por causa disso. Olha, já chegou dias de eu trabalhar e esse cara sentado no sofá falando assim, você é um lixo, você não presta. Esses bolos aí de merda. Não sei se pode falar essa palavra. Não tem problema. E aí tinha dia que eu pegava, eu respirava fundo, principalmente na pandemia. O que acontece? Na pandemia foi difícil para muitas pessoas. Para mim foi a melhor fase, porque fechou o buffet, fechou um monte de coisa. E aí que eu trabalhei bastante. Nossa, eu fui pra cima. Aí o que acontecia? Eu também não me cuidava, eu não era uma mulher vaidosa. Eu já fui. Existe 3 Kátias. Uma Kátia antes de casar, uma Kátia quando casou e outra Kátia pós-separação. No seu Instagram dá pra ver muito isso. Dá pra ver muito isso. No seu Instagram, eu tava dando uma olhadinha, eu vi uma Kátia, que eu acho que era da época do casamento, e aí quando a Rosângela veio me mostrar, ela falou assim, olha como a Kátia tá hoje. Eu falei, cara... Que mudança, mas não é só o físico. É espiritual. É espiritual, né? É você olhar e falar assim, nossa, eu consigo ver uma pessoa feliz nessa foto, que a gente vê o semblante, né? E uma pessoa que não aparenta ser feliz nessa foto. Então, esse relacionamento abusivo, depois que terminou, você começou a ter esse cuidado pessoal ou no meio dessa... Não, na verdade, assim, dentro do meu casamento, assim, eu tenho muita facilidade em engordar, né? E também tenho facilidade para emagrecer. Então, dentro do meu casamento, eu emagrecia e tal. Só que assim, eu lembro que eu tava bem magrinha, mas eu me olhava e não me achava bonita. E assim, o meu refúgio era trabalhar, sempre fui trabalhar. Então, eu falava assim, não, depois eu faço uma unha. Minha irmã falava para mim, a Priscila, minha irmã é extremamente vaidosa. Minha irmã falava, olha para tuas roupas. É engraçado, porque quando eu ia comprar roupa, eu comprava o que eu sentia.
É engraçado, né? Eu me sentia uma velha, eu me sentia uma pessoa apagada e eu comprava só vestido de senhorinha. de senhorinhas. De senhorinhas. E aí eu comecei a entender depois isso daí. Mas olha como que é muito louco isso daí. O que acontece? Aí eu vivi esse relacionamento abusivo, só pra vocês terem ideia, mulheres. Vocês não sabem. Mulheres. Sabe o que é você fazer bolo e você ter um bolo pra entregar no outro dia? Um infeliz escondeu o seu ingrediente e você não vai entregar bolo pra querer te prejudicar? Sabe o que é a pessoa abrir a geladeira? Eu ajudando lá no restaurante. Eu tava conversando com isso com a minha filha ontem. Fazendo sobremesa, a pessoa abrir a geladeira e tacar tudo no chão, jogar tudo. Teve um dia que minhas filhas limparam a minha cozinha e ele simplesmente abriu a geladeira e tacou tudo. Você não vai vender nada. Nada. O dia que eu fiquei mais desesperada foi um dia que eu tinha um bolo para me entregar no dia seguinte e ele escondeu todos os ingredientes. E falou, você não vai fazer bolo, você não vai entregar bolo amanhã. Porque era uma forma também da sua liberdade financeira, né? Sim. E aí mas eu acho que não era tanto isso. Sabe o que hoje eu olho? Eu olho assim. Ao mesmo tempo que eu tenho muita mágoa de tudo que eu passei, eu consigo entender ele um pouco. Porque eu acho assim, a gente fala aquilo que nós estamos cheios. Nós reagimos àquilo que nós estamos cheios, entendeu? Então, tudo que ele expressava com ódio sobre a minha vida era algo gritante que ele queria ajuda. Um determinado dia eu vi ele assim, deitado, encolhido como um feto, uma posição de feto. Nesse tempo ele entrou com uns quadros aí de vícios, que eu não vou entrar em detalhe, que foi outra situação bem difícil, juntou uma com a outra. E um dia eu mandei um áudio para a mãe dele, eu falei assim, eu vejo o teu filho como feto no sofá. E tem coisas que tem que ser tratado com ele, desde lá de pequenininho. Sim. Eu falei para ela, o que será que ele escutou esse tempo todo? O que será que ele guardou para dentro dele? E eu orava muito por ele, eu chorava muito pela vida dele. Eu falava, mesmo ele fazendo tudo isso, eu orava muito pela vida dele, sabe? Orei muito pela vida dele. Até que um dia uma amiga falou assim para mim, para de orar pela vida dele e começa a orar pela tua. Porque ele já está entregue na mão de Deus. E assim, nenhuma oração chega se você não abrir o teu coração. Você pode orar anos por uma pessoa. Se ela não se permitir, nada acontece, né? Nada acontece. Então, por isso que assim, eu falo assim com mágoa, mas ao mesmo tempo assim, eu perdoei ele desde quando eu me separei, sabe? Porque eu encaro ele como uma pessoa doente, né? Eu acho que o narcisismo, essas pessoas, é uma pessoa doente, porque ele precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma ajuda. Tratamento. Na época eu comentei com a família dele, que era para eles poderem ajudar, só que assim, ninguém deu ouvido a mim, sabe? Eu sei que tem mães que amam os filhos de uma forma errada, né? Mas eu queria ter sido escutado na época, né? Mas não aconteceu. Hoje não é mais um problema. Hoje ele já não é nenhum problema. Hoje eu não tenho zero contato. Não quero saber se tá bem, se tá rindo, se tá chorando. Não quero saber de mais nada, porque eu tirei esse foco da minha vida. Já não faz mais parte da minha vida, né? Sim. Hoje a minha vida é eu, é minhas filhas, é meus irmãos, é minha família. Já não tenho mais... Não quero mais saber de nada. Acabou. Sim. E aí, e vida que segue. Isso também vai zelar a sua saúde mental, né? Exatamente. É um conselho que eu também dou para as mulheres. Ex-marido, ex-emprego, sei lá, ex alguma situação chata, com alguma amizade. Gente, acabou. Ex é passado. Deixa lá, tem um monte de coisa para você viver. Deixa lá, aconteceu... Deixa lá. E aí você teve todo esse problemão, né? Porque não foi pouco. Foi bem longa a história. Foi um problema enorme. Só que mesmo assim, a Kátia Bôlus hoje é um fenômeno. Porque eu fui ver todas as suas redes sociais e fui ver o seu trabalho. Né? E é maravilhoso isso, porque você passou de um problema sério que muita gente, infelizmente, não consegue sair de um problema assim. Por isso que esse programa existe, gente, pra você dar um up na tua vida. Uhum. E você tem hoje o Kátia Bôlus, que realmente é um fenômeno. É. Onde que deu uma guinada, que deu o boom da tua empresa? O boom da minha empresa, né? O boom da minha empresa, assim, que ainda é... Eu ainda faço em casa. Muitas pessoas acham que eu tenho uma loja física. Gente, eu ainda não tenho essa loja física, né? Mas eu terei, em nome do Senhor Jesus, né? Há tempo para todas as coisas.
E no tempo certo isso daí vai chegar. Aí o que acontece? Aí, como eu te disse, né? Aí meu irmão, aí eu comecei a vender bolo pras amigas, papapá. E aí um dia meu irmão falou, começa a fazer bolo pra festa. Eu falei, Alex, pelo amor de Deus, meus bolos são horrorosos, é bonitinho pra comer no pote, né? Porque naquela época não era bolo no pote. Mas eu falo que eu sou uma das veteranas do bolo no pote, gente. Você foi... Porque, nossa, porque eu tô contando essa história de 12 anos atrás, por aí, né? Não sei, eu não sou muito boa de datas. Aí meu irmão falou assim, começa a fazer bolo pra festa. Eu falei, Alex, eu não sei decorar bolo. Ele, vai no primeiro, coloca lá no Facebook. E depois vamos ver no que vai dar. Porque nesse tempo eu voltei a trabalhar pra área da saúde. Nesse tempo, como meu casamento sempre foi muito difícil por tudo isso, e aí nesse tempo, aí teve um dia que eu falei, chega, eu não vou mais trabalhar fora. Por quê? A minha filha mais nova tava ficando muito com a minha sogra. E meus horários do meu serviço estavam muito doido, ela era pequenininha, começou a ficar doente, não sei o quê. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não tava ganhando muito bem, eu falei, vou ficar em casa. Porque eu falei assim, eu tava indo, só pra vocês terem ideia, voltando no abuso do relacionamento. Sempre todos os trabalhos que eu ia, gente do céu, era sempre assim. Guerra à noite pra ir trabalhar no outro dia sem dormir. E aí deixava filho na sogra, que aí a filha tava doente porque viu a situação difícil e tal. Um dia, não sei, deu uma louca. Eu falei, não vou mais trabalhar fora não. Eu vou esperar minha filha crescer. Vou cuidar dela. Eu vou esperar ela crescer um pouco, porque a mais nova eu comecei a trabalhar, ela tinha 1 mês. Eu falei, não. Aí tudo bem. E aí meu irmão falou, né? Aí, gente, eu tenho a foto do primeiro bolo, meu Deus do céu. Eu falei, vou ter que guardar. Guarda. Sabe aquele... Como é chefe na cozinha? Nazaré? É Nazaré? Não sei, tem um... No Instagram, tem uma página lá no Instagram e fala dos bolos... Os bolos mal feitos, sabe? Uhum. Engraçado. Meu bolo era daquele jeito. E eu coloquei lá o primeiro bolo. E aí, na hora, eu já meti louco. Eu já falei, Kátia Bolos. Kátia Bolos, eu estou aceitando encomendas. E um bolo lá... que foi um bolo que eu acho que eu fiz, sei lá, pra minha casa, não lembro. E aí, dali, começou. Aí eu lembro que era, tipo, além das sobremesinhas que eu fazia, era 2 bolos por mês, mas assim, plena. Eu quero encomendar um bolo, pra que dia, pra me ver se eu tenho horário aqui? Isso aí, né? Tira. A sua agenda tem que estar lotada Tira, sempre. gente, mentira! É o puro marketing. Tenham confiança no trabalho de vocês. E sempre se elogiem, tá? Porque se vocês forem ver meus vídeos do Kátia Bolo, olha essa massa, que maravilhosa. Eu sempre elogio o meu trabalho. Eu sempre... não ficou mais ou menos? Não, ficou maravilhosa. Elogio o seu trabalho. Busquem confiança em tudo que vocês fazem. Porque o seu cliente, ele só vai encomendar seu produto se ele tiver confiança em você. Então, você tem que mostrar que você é PHODAA. Foda. Pode falar? Eu sei. Não tem problema. E eu sou assim, gente. E aí eu comecei e tal, não sei o quê. E aí foi indo, sabe? Aos pouquinhos foi indo. Chegou um dia, caraca, eu tinha 10 bolos num dia pra fazer. Eu falei, meu Deus, como eu vou dar conta? Falei, mas eu vou dar. Eu vendi, eu vou fazer. E eu vou dar conta. Aí, nesse tempo, eu comecei a pegar muita experiência. Porque, assim, aí eu falava, poxa, mas esse recheio não tá legal. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de bolo muito doce. Eu falava, mas esse recheio não tá legal. E aí, eu comecei a formular minhas receitas. Porque aí você vai pegando muita prática. Só que, gente, eu nunca fiz cursos profissionalizantes de bolos. Foi raça de fazer. E aí, beleza. Aí eu comecei a fazer tal, comecei a mudar uma receita aqui, comecei a mudar uma receita ali. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma página, né? Kátia Bolos. Aí eu comecei, nossa, era no Facebook, ainda não tinha Instagram. Aí comecei a fazer. Gente, uma coisa que eu também quero falar, muito importante no meio dessa conversa sobre bolo. E aí eu pegava a batedeira da minha mãe pra fazer os bolos. Minha mãe tinha uma planetária. Mãe, você me empresta a sua batedeira? Cuidado, hein, com a minha batedeira, que isso aí é planetária. Parece minha mãe com os tapoer dela. Aí eu comecei a usar a batedeira dela, mas minha mãe nunca foi egoísta. Minha mãe sempre foi de incentivar. Só que minha mãe sempre me achou louca, até hoje. Porque ela fala assim, filho meu tem que ser registrado, tem que trabalhar em empresa. Você é doida?
Só, mãe. Um pouquinho. Você é doida, Kátia? Aí eu sempre falei, mãe, eu vou ficar rica, você vai ver, eu vou ficar famosa. Não tinha nem a Maria da Paz ainda da Globo. Eu falava, você vai ver. Ela, oh meu Deus, oh Jesus, eu tô orando tanto pra Deus preparar um emprego pra você. Menina, você não tem juízo. Até hoje a minha mãe fala que eu sou doida, tá, gente? Até hoje ela fala que eu sou maluca. São detalhes, gente. E aí eu comecei a fazer bolo. Aí detalhe, tá, gente? E aí, não liga não que eu faço muita careta. E aí, quando eu tinha qualquer festinha em casa, é aniversário do meu pai, da minha mãe, dia das mães, eu fazia o bolo. Os meus irmãos e minha mãe eram meus jurados. E eles são muito críticos. Extremamente. Pense num povo chato. Não, então você teve excelentes jurados. Aí eu não sei Excelente. se é bom ou se é ruim, não, né? Foi maravilhoso. Foi bom, então tá ótimo. Tipo assim, eu queria socar a cara deles, mas ajudou o profissional. Aí, ó, esse bolo ficou seco, viu? Esse recheio. Meu irmão, principalmente. Meu irmão, aí eu falava... Aí ele falava, não, porque você tá perguntando pra mim. Você tá perguntando se quer ouvir a verdade ou a amizade? Aí, às vezes eu queria fazer uma receita diferente. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, o que você fez? Você pegou o que sobrou na geladeira e colocou aí? Então era assim, entendeu? Então eu falo assim, eu sou muito grata, porque eles me ajudaram muito. Fora o restaurante, né? Imagina, todo dia fazendo e tal, não sei o quê. É muita prática, então, né? É muito repetitivo. Às vezes a pessoa investe em um curso aí de, sei lá, 2.000, 5.000 reais e tá lá, guardado o diploma lá na gaveta. Tem que estar fazendo. Eu tive a sorte, né? Por esse ponto de ser casada com um dono de restaurante. Você tinha que fazer então, todo dia. Eu tinha que fazer todo dia. Na verdade, eu tava contando, eu fazia 7 tipos de sobremesa todos os dias, fora as sobremesas que eu vendia à tarde. Eu fazia umas 12 por dia. Nossa, é muita coisa. Dormia 4 horas por dia, por aí, e o fazendo. olho piscando. O olho piscando, vamos que vamos. E aí, eu lembro também que aí chegou um dia, eu falei, poxa, eu preciso comprar minha batedeira. E aí eu nunca tive liberdade pra falar com meu ex-marido, de pedir nada, porque, né, enfim, do que a gente conversou. E aí eu cheguei no meu pai, morrendo de vergonha, e falei, pai, quero comprar uma batedeira pra mim. O senhor pode passar no cartão pra mim? Eu lembro até hoje, gente, a batedeira foi R$400. Nossa. Que é caro a batedeira. Apesar que agora deu uma baixadinha, né? Deu. Mas antes era, tipo, R$1.000, né? Aí meu pai falou... Eu falei, faz em 10 vezes de quarentinha aí, porque o que dá pra pagar, né? Aí, tá. Aí todo mês eu ia pagar e ele falava assim, não, filha, não paga, não. Compra ingrediente pra você, não precisa pagar, não. Eu falei, não, eu tenho que pagar, porque eu tenho que olhar pra essa batedeira e falar, foi o meu trabalho que eu paguei. Sim. Aí todo mês ele ficava morrendo de dó, sabe? De receber o dinheirinho. Eu falava, pai, deixa eu pagar, por favor. Porque eu preciso olhar e falar. Foi o meu trabalho. Foi o meu trabalho, né? E aí, foi assim que tudo começou. E aí, foi indo, né? Só que assim, eu não abri ainda, né? Numa loja física, nada. Só que aí, como eu sou muito bagunceira, algumas pessoas sabem que eu tenho 2 Instagram. Tem a Kátia Bolos e tem a Kátia Evangelista. E eu gosto de dar uma blogueirada. Gosto de contar algumas rotinas, de algumas coisas que acontecem, umas viagens. E quando dá, eu aproveito a oportunidade para fazer propaganda do meu trabalho. Ótimo. E uma das situações que foi engraçada, o pessoal falou, meu, você é cara de pau, hein? Encontrei a Sabrina Sato na quadra da escola da Gaviões. Uhum. E aí, ela tava lá, não sei o quê, e eu vi que todo mundo tava tirando foto dela. Eu falei, mas eu quero fazer uma propaganda do meu bolo. Será que é loucura minha? Aí eu fui lá e falei, Sabrina, manda um beijo pra Kátia Bolos. Ela, quem é Kátia Bolos? Eu falei, eu sou confeiteira. Menina, ela na hora, ela, um beijo, Kátia Bolos. Esse vídeo eu coloco direto no Instagram. Direto. Que legal. Não só ela, como tem... eu fiz também parceria com a Clara Castanho. Conhece a Clara Castanho? Sim. A Clara Castanho ela é minha vizinha, ela é atriz da Globo, fez vários filmes. O que aconteceu com a Clara Castanho? Então, assim, essas coisas acabou me ajudando muito. Igual a Clara Castanho é uma menina encantadora. Não tenho muito contato com ela, mas eu tenho mais contato com a mãe dela, inclusive.
Um tempo atrás aconteceu umas historinhas Aconteceu uma coisa chatinha, complicada com ela. Muitas pessoas sabem. Sim. Mas o que eu conheço ela já bem antes dessa história, né? Sim. E é uma decisão dela. Ela, como mulher, ela tem Sim, que se proteger. com E certeza. decidir o que ela quer pra vida E dela. outra, ela não fez nada de Nada errado. de errado. Ela não fez nada de Muito pelo errado. contrário. Ela não fez nada, pelo contrário, eu acho que ela foi muito mulher. Sim, Eu acho que ela foi muito mulher. Sabe, as pessoas têm um hábito de julgar as pessoas sem saber o que aconteceu. As pessoas te olham muito pela capa, Sim. mas não sabem que Infelizmente, tá por ela estar na mídia, deu uma repercussão muito alta. Mas quanta gente faz o errado nessa situação e não aparece? Ninguém sabe o que acontece. Exatamente. Ela fez tudo certo. Então, ela, como mulher, teve um posicionamento que, assim, é de tirar o chapéu, porque eu não imagino quanto deve ter sido difícil pra ela. Sim. E, assim, é uma mulher esplêndida, maravilhosa. Ela é. E, assim, eu conheço a mãe dela, eu tenho uma amizade com a mãe dela, eu tenho um carinho muito grande pela Carla, né? Carla Castanho. E foi muito legal a forma que a gente se conheceu, porque, assim, ela tem uma vizinha e amiga em comum minha, que era a minha professora de academia. Gente, eu treinava, tá? Eu falei que eu vou voltar a treinar amanhã, porque 1 ano sem treinar. E aí a Rê, ela era amiga dela. E o que acontece? Eu tinha mania de fazer live no Facebook. Tô falando coisas de muitos anos atrás. E uma dessas lives, eu não sei se foi a live, foi antes da live, eu recebi uma mensagem da mãe da Clara Castanho. Falou, oi, tudo bem? Ela nem falou nada que era a mãe da Clara Castanho. Eu percebi pelo sobrenome. Eu fui numa festinha Ela mandou convite pra mim no Facebook pra ser amiga dela. Eu fui numa festinha de uma vizinha daqui e eu comi seu bolo. E eu amei o seu bolo. Que delícia! Aí nisso eu falei pra essa minha amiga, poxa, eu recebi uma mensagem de uma vizinha sua, esse sobrenome não é estranho. Ela falou, menina, você não sabe, ela é mãe da Clara Castanho. Da atriz da Globo. Nossa, eu falei, ela mandou convite pra mim no Facebook, elogiou o bolo. Ela, menina, que legal, que não sei o quê. E nisso, é lógico, né? Eu, como uma boa marqueteira, falei, eu vou devagarzinho, vai que rola, né? Aí eu falei, poxa, obrigado, olha, eu sei que você é a mãe da Clara Castanha, eu sei que muitas pessoas se aproximam de você por interesse, né? Mas eu vou aqui abrir meu coração pra você. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, quero te mandar um bolo de qualquer jeito, só pelo elogio que você teve comigo. Falei, será que tem como eu mandar um bolo pra você e a Clara fazer uma propaganda? Ela, lógico, pra você, agora, quando você quiser. Vou na sua casa, pode ser até um brigadeiro. Uma humildade, assim, sem tamanho. Tem gente que não é nada e o nariz tá lá em cima. Né? Essas blogueirinhas aí, né? Tem uns aí. Ela não, uma humildade sem tamanho. Fui, mandei o bolo. Nossa, você precisa de ver. Fez a propaganda, tal. Fiquei super feliz. E ali todo mundo, nossa, você conhece a Clara Castanho? Que não sei o quê. Nossa, vinha a gente mandar uma mensagem pra mim no particular, no Instagram, assim, que você precisa de ver. Eu ganhei, né, bastante seguidores. Passou um tempo, eu me separei. E aí eu fiquei morrendo de medo. Mulheres, dá medo mesmo quando a gente se separa. Sim, porque querendo ou não, seu marido tinha uma renda que também ajudava no sustento da casa, né? Não, eu era mais assim, eu falo assim que nessa parte eu era mais dependente dele. Ele assumia a maior parte da casa. Inclusive uma das dependências emocionais que ele trazia pra mim era isso. Eu compro os ingredientes, eu não ia no mercado. Ele que ia. Mas é porque eu pedia. Porque ele já fazia a compra do restaurante e falava, você já comprou os ingredientes pra mim? Muitas vezes do restaurante. Então, isso daí era uma coisa que ele me prendia muito. Você só é confeiteira porque eu compro os ingredientes pra você. Você só é confeiteira porque eu faço acontecer as coisas. Ele falava isso pra mim. Entendi. Então, era muito dependente disso daí. E aí, o que acontece? Quando realmente aconteceu a separação, que eu falo que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, mais libertador, que depois você fez uma pergunta, como eu sou depois você... Isso, eu vou fazer de novo essa pergunta. A primeira pessoa duas pessoas que eu mandei mensagem é para uma amiga minha que hoje ela tá super bem sucedida, que hoje ela é dona de uma rede de salões de cabeleireiros, que é a Elaine Danelon, muita gente... deve saber, você sabe quem que é ela?
Já vi. Dani, você é muito conhecida, amiga. Você tá com 1 milhão de seguidores. Você é minha amiga de infância. Teve um dia que, quando eu me separei, eu não sabia de uma história, ela me contou. E eu chorei junto com ela. A gente conversando por mensagem. E ela falou assim, Kátia, você sabia que eu usava suas roupas usadas? Eu falei, não. Meu pai e minha mãe nunca falou isso. Você sabia que seus pais ajudavam meus pais com cesta básica pra gente não passar fome? Eu falei, não. Falou, então, eu sou muito grata pelo seu pai e pela sua mãe. Eu não posso falar deles que me dá vontade de chorar. E eu acho incrível essa humildade das pessoas. Hoje ela tá com 1 milhão de seguidores, tá com vários salões aí espalhados pelo Brasil. Tá super bem sucedida. E Inclusive, tem essa fica o essência. convite, tá? Quando ela quiser aparecer no Naturalizar. Pode deixar. Pode vou deixar, falar pra já ela. faz a ponte. Vou falar pra ela. Pode ter certeza que ela vem, viu? Maravilha. A humildade que ela tem, a criação que ela... Inclusive, quando eu tava pra me separar... Vou até contar essa historinha pra vocês, mulheres. Elaine Danelon, ela é um testemunho vivo. E o pai dela era o melhor amigo do meu pai. Quando meu pai... acho que foi antes do meu pai falecer... eu tinha que ser procuradora dele e tal, pra resolver algumas coisas, e ele precisava ser testemunha. Um negócio assim. A Elaine, ela também sofreu um relacionamento abusivo. Eu tenho que falar isso aqui, não posso esquecer. A Elaine, ela tem 2 filhos, ela também teve um relacionamento abusivo, ela foi agredida e tal. E aí ela se separou e o ex-marido dela, acho que não tinha uma renda, nada, e o juiz determinou para que ele ajudasse com R$200 na época para os 2 filhos. Sabe o que ele falou para ela? Eu não vou ajudar, porque você vai gastar tudo com cabelo. Hoje ela só é fundadora de uma das maiores redes de aplique de cabelo. Casou, tem um marido lindo, abençoado, que hoje é o pai dos filhos dela. E aí, quando ele falou isso pra ela, ela falou assim, você não é capaz de ajudar com R$200? Vira as costas e vai embora que eu crio as crianças. Teve um dia que eu tava no cartório lá resolvendo as papeladas do meu pai, eu acho que foi antes do meu pai falecer, lógico. E aí, esse pai dela tava comigo, e aí eu já tava ali, já me arrastando nesse casamento. O pai dela olhou assim pra mim e falou assim, lembra da Elaine? Você viu o que aconteceu com a minha filha? Você tá esperando o quê pra se separar? Você tá com medo do quê, Kátia? Deus não vai te deixar faltar nada. Então eu tive muito apoio nessa separação. Muito. Isso é muito importante, porque às vezes as mulheres não são tão apoiadas na separação. E você teve um apoio. O seu pai e sua mãe, eu já vi que são pessoas incríveis, né? Mas não só deles, né? Eu acho que provavelmente seus irmãos também devem ter te apoiado. Sim, graças a Deus, eu tenho uma família assim. Eu falo, não existe família perfeita, mas, poxa, eu posso dizer que a minha não é perfeita, mas a gente tem uma união bem bacana. Isso é muito bom. Bem bacana, assim. Não é nada de anormal, de... Ai, se a gente tem... A minha cunhada fala isso, eu só tenho uma cunhada, ela fala... Eu admiro vocês. Vocês, tem algum probleminha, alguma coisa, a gente já resolve ali na hora. E é a melhor coisa, né? Não deixa pra depois. E não fica sem se falar nada. E me conta Vou contar aqui pra todo mundo que tá ouvindo, a gente quer saber um pouco dos seus planos pra 2023. Eu já vi que tem um sonho de ter uma loja física. Então, gente, assim, eu tenho vários sonhos, né? Não só relacionado à confeitaria. Quando eu me separei, voltando à separação, eu falei assim pra Deus, Deus, eu quero ser testemunho pras mulheres. Eu quero ser muito testemunho pras mulheres. Então, aqui a gente tá falando da Kátia Bolos. Eu tenho um sonho muito grande de poder... abrir minha confeitaria, abrir redes de Kátia Bolos pelo Brasil ou até afora. Eu tenho esse sonho, é um sonho muito grande, mas eu sempre falo isso para as pessoas, eu tenho sonho porque eu sempre falo assim, Deus, prospera na minha vida para que eu venha ser próspera na vida das pessoas. Então, eu tenho esse sonho de abrir a Kátia Bolos e trazer mulheres para trabalhar comigo, né? Trazer mulheres para empreender junto comigo, né? Esse é meu sonho grande. E dar aula também, porque eu sou apaixonada. Eu gosto muito de dar aula. Inclusive, só colocando, quarta-feira, eu tô com um evento de confeiteiros mirins. Ai, que legal! O que eu vou fazer? Eu tô juntando uma galera do meu condomínio. Tá tendo um avental, vai ter tudo. E eu vou ensinar eles a confeitar.
Ai, que lindo. Porque eu já sou apaixonada por criança, né? E aí você vai ensinar. Eu já tive essa experiência no aniversário da minha filha, de 7 anos. E foi muito legal, juntamos 50 crianças. Só que foi dentro do restaurante. Como na época eu tinha um restaurante, eles fizeram um bolo lá, teve campeonato. Foi uma loucura. Com 50 crianças, com certeza foi uma loucura. Era domingo, dia de culto. Eu falei, como vocês vão pra igreja? Porque as mães falaram, não, a gente vai passar aqui antes de ir pra igreja e... Vai levar eles daqui pra igreja. Então tá, né? Tá bom, né? Você sabe como seu filho vai estar, né? Então eu tenho essa vontade também. Eu tenho muita vontade de dar aula. Inclusive, muitas pessoas pedem isso. Porque às vezes eu dou algumas dicas no Instagram. Como montar uma massa. Dica de um recheio. Isso. E você também... Eu sei que você preparou uma dinâmica que eu não sei o que vai acontecer. A primeira vez que o convidado vai fazer uma surpresa, assim. Eu trouxe um presentinho aqui pra você. Ai. Se o nosso ajudante, cameraman, pai... Tudo. É vô também ou não? Não tenho pai, filho. Cameraman, meu brother agora, que tá me deixando à vontade aqui. Por favor, busque lá o bolinho. O presente. Na verdade, é uma brincadeirinha. Fazer. É uma coisinha meio... Olha. Gente do céu. Como que é o chamado? Como que é o chamado que você colocou lá no... Não é só bolo, é uma arte. É uma arte. Então eu fiz uma arte pra você. Gente, que lindo! Maravilhoso. Uma arte pra Gabi. Eu amei. Nossa, gente. Maravilhoso. Auxiliar. Gente, eu tô fazendo um jejum intermitente. Aqui tem suco, eu não vou tomar. Você vai trocar? Deixa eu mostrar. Mostre. Gente, olha esse bolo. Coisa mais linda. Aproveitando que você tá aí, sabe o que tá faltando nesse bolo e o que tá faltando para esse começo de ano agora, para 2023? Vou deixar bem aqui na frente. E você vai fazer isso para mim porque eu acredito que através desse podcast muitas coisas vão acontecer, não só na minha vida, mas que tudo isso que eu falei aqui venha motivar outras mulheres. É aqui. Eu tô falando lá, é aqui. Mas pode falar naquela lá também. Gente, é aqui. E para motivar muitas mulheres a não desistir, a não desanimar. Gente, nada nessa vida é fácil, mas tenham fé, tenham esperança. Que Deus sempre tem o melhor. E profetizam, a nossa palavra tem poder. O que tá Você vai faltando? Colocar a cereja no bolo. Ai, que lindo! Você vai colocar a cereja. É o que tava faltando. Do bolo. O que é a cereja? É o grande final. Isso daqui. É a confiança, é a esperança de coisas boas que estão por vir, entendeu? Assim como eu tenho certeza que Deus tem muito para prosperar na minha vida, tem na sua. Amém. Tem na vida de todas as mulheres que sentam aqui. Eu já peço para Deus, para todas que sentarem aqui, que falarem do trabalho dela, que Deus possa abençoar, que Deus possa prosperar. Amém. Que possa trazer direcionamento. Vamos ter fé, vamos ter esperança. Não desanimem, mulherada. Bora pra cima. Bora. E não aceite o menos. Não aceite ser maltratada por ninguém. Nós somos especiais. Cada um tem o seu jeitinho, tem a sua particularidade, não é? Sim. Né? E só que nós temos algo igual. Nós somos filha do único Criador, gente. Né? Então, força na peruca. E essa é a cereja do bolo. Do bolo. Ai, eu amei. É a primeira vez que eu realmente entendi o significado da cereja do bolo. Você tá vendo? Eu achei lindo. Eu dei uma olhada no seu Instagram, tanto pessoal como do Kátia Bolos. É um trabalho lindo, incrível. Obrigada. Eu amo rosa e tem as purpurinas Sério? rosa. Eu amo e brilho. Eu fiz o recheio, que é o meu carro-chefe, que assim é o mais pedido, que é o de choconinho.
Choconinho, que delícia. Choconinho. Quero até falar sobre meus recheios de algumas experiências que eu tenho. Graças a Deus eu recebo muito elogio das pessoas. Obrigada, clientes. Obrigada. Eu falo que vocês são minha motivação. Às vezes eu faço um bolo e assim, eu preciso do dinheiro, mas a minha maior satisfação é os feedbacks, né? Com das certeza. Pessoas falam. E sabe, o que mais mexeu comigo de todos foi... Uma vez uma cliente falou assim, nós fomos comer seu bolo e todo mundo começou a chorar na festa, porque o recheio do seu bolo remetia ao recheio da minha falecida avó. Que lindo. Que era doce de leite com ameixa. Ai, que delícia. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu tô no caminho certo. Sim. Porque eu quero que as pessoas não simplesmente falem, é um bolo bonito, comeu ali. Não, eu quero que as pessoas apreciem e elas falam, que bolo gostoso, que bolo de sabor de vó, que bolo saboroso. Então não é só sobre a decoração, mas é lógico que a gente come visualmente, né? Então tem que ter aquele cuidado de fora para dentro, né? Sim, e ficou lindo, com certeza. Eu vou experimentar, óbvio. Na verdade, eu sou uma chocolatra doceira nata. Eu amo açúcar, amo doce. É de coração, eu fiz. E aí, na hora que eu tava fazendo, aí veio assim, esse bolo precisa de uma cereja. Mas na hora, assim, sabe? Na hora. E aí ficou lindo. Peguei cerejas frescas. Ai, eu quero muito te agradecer. Não só Obrigada. pelo bolo, tô muito feliz com o bolo, vou confessar. Eu falo muito, eu sei que eu falei muito. Imagina, aqui. É bom assim, pra gente falar bastante. Esse canal é pra inspirar, pra levantar outras mulheres. E com certeza você é um meio de inspiração. A sua vida, obrigada. A sua trajetória, o Kátia Bolos, a Kátia Evangelista com certeza inspiração. Você vai levantar muitas outras mulheres. Você vai ter a sua rede imensa. E você vai vir aqui e vai falar, gente... É profético. Eu cheguei aqui da França, de Paris, sabe? Gente, eu falo muito isso daí. Então, você sabe que eu sempre falava assim, ai, você tá lá em Paris. Gente, tem um dia que eu tô assim parada, sonhando. Quando vocês me veem assim, ó, eu tô pensando que eu tô lá em Paris. Então, você vai chegar e falar assim, ai, Gabi, nossa, eu cheguei correndo aqui de Paris pra gravar com você. E não tem problema, eu vou estar aqui te esperando. Você vai crescer demais, Amém, viu? vocês também. Amém. Também. Pra gente ir caminhando pro final, passa rapidinho, né? Pra gente ir caminhando pro final... eu sei que você já deixou muita inspiração, mas eu sempre peço uma frase para levantar outras mulheres. A frase que eu quero dizer para vocês é: nunca desistam dos seus sonhos. Por mais que vocês acham assim que eles estão muito distantes, mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes você fala, não é possível. É possível, sim. É possível para todos aqueles que creem. Então, creia, coloque os teus sonhos nas mãos de Deus. Às vezes não é exatamente como a gente quer, mas Deus, Ele responde. E é sempre maiores e melhores. Então, nunca desista dos seus sonhos. Amém. E Deus vai realizar muitos sonhos Amém. seus ainda. Amém. Te agradecer por estar aqui. Gratidão imensa por você aceitar. Eu falei muito, gente, mas ai, por aceitar esse convite. Eu sei que não é fácil se deslocar, ainda mais trazendo um bolo, que eu fiquei muito feliz. Ah, tô craque. Tá bom. já é corriqueiro da sua vida, mas você veio aqui pra despejar conhecimento, despejar inspiração, e eu sou grata por você aceitar. Foi uma correria, a gente marcando e conversando no WhatsApp. Tudo em uma semana, fala aí. Tudo em uma semana. Uma semana, gente. Eu falei, Kátia, vem, que eu gostei muito. A Rô me deu um spoilerzinho de como você era. Ela falou, ela é muito alta. E realmente, gente, vocês vão ver a foto depois. Gente do céu, eu tô aqui, alta. Ó. Eu devo estar com 1,82m. Eu tenho 1,59m, mas não tem problema. Não tem problema. Nos pequenos frascos estão as grandes fragrâncias. Ai, gente. Muito obrigada. Se você quiser mandar um beijo pra alguém, deixar seus agradecimentos, suas redes sociais. Eu quero aqui agradecer imensamente, primeiramente a Deus. Deus, obrigada por permitir estar aqui. Obrigada a você, obrigada ao Papis, obrigada à minha família. Obrigado aos meus familiares, meus seguidores, obrigado por cada um, especialmente a Rô, Rô, te amo, do fundo do meu coração. Obrigado por essa oportunidade, você faz parte de tudo isso, né? A gente já teve muitas conversas maravilhosas
E gratidão. Gratidão por todos. E beijo, beijo, beijo da Kátia Bolos! Beijo da Kátia Bolos. Obrigada, Kátia. Beijo. E que você sempre venha aqui nos visitar e falar um pouco mais da sua história pra gente, viu? Tá aberta a casa pra você. Deixa seu @ no Instagram e seu WhatsApp pra pedidos. O Instagram é @Kátia_Bolos, 2 S, né? Vocês me seguem lá, né? Lá tem todo o contato do meu WhatsApp, tudo. E também me seguem no Kátia Evangelista, que vocês também vão ver uma Kátia bagunceira lá, né? Que é Kátia, @Kátia_Evangelista. Acho que com 2 A gente vai As. colocar certinho. Vai colocar certinho lá e vocês vão saber quem eu sou. E eu sou essa pessoa animada, alegre, minha doidinha. E semana que vem... Gente, eu já quero comemorar aqui, ó. Dia 31... Faço 41 anos. Ai, parabéns! Fechar um mês com esse presente, né? De estar aqui. 41 anos, graças a Deus. Muito grata a Deus por Deus me sustentar até aqui. Gratidão. E que seja um renovo. Coisas boas vêm por aí, né? Então, gratidão, gratidão, gratidão. E eu, grata a você. Ai, obrigado. E também você que assistiu todo esse episódio, com certeza foi muito inspirador para sua vida. Você que passa por uma relação que não tá legal, peça ajuda. Converse com alguém, sempre uma opinião de fora, que seja de alguém de confiança, vai poder te ajudar nesse momento. Sempre peça muito a Deus uma direção na sua vida, que com certeza vai dar tudo certo. E se você procura uma renda diferente, você quer mudar de vida, por que não uma confeitaria? A Kátia Bolos com certeza vai te ensinar da melhor forma. Ela já tá querendo dar curso, hein, gente? E também, se você procura um meio de divulgar o seu trabalho e procura o público feminino, você tá no lugar certo. É só me chamar no WhatsApp ou no Instagram. Eu sempre deixo minhas redes sociais, sou super de fácil acesso e eu vou explicar como funciona tudo. Gratidão a vocês que assistiram tudo e um beijo, pessoal!